Boa noite, irmãos. Vamos hoje abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 20. 2 Coríntios 5, 20. Hoje nós queremos falar sobre o seguinte tema: somos embaixadores do Rei. Somos embaixadores do Rei. 2 Coríntios 5, verso 20 diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Vamos orar. Pai Celestial, nós te bendizemos, porque nós estamos reunidos na tua casa nesta noite para cantar hinos de louvor, de agradecimento ao Senhor, para podermos, ó Pai Celestial, te buscar em oração, para podermos também meditar na tua palavra. Trabalha essa palavra em nossos corações, nos fortificando, nos encorajando, nos desafiando e nos levando, ó Deus, a fazer aquilo que é a tua vontade. Oramos por nós, por todos nós, por nossas vidas, nossas famílias. Oramos pelos irmãos da igreja, inclusive por aqueles que não estão muito bem de saúde. Que o Senhor trabalhe em nossas vidas, em nossos corpos, pois nós necessitamos, carecemos constantemente do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Somos embaixadores do Rei. Irmãos, nós sabemos que embaixadores existem desde os tempos mais antigos da história humana. Nós vamos encontrá-los, inclusive, em Israel, nos tempos passados. Vamos encontrá-los na Síria, na Babilônia e também, evidentemente, em nossos dias. Aliás, atualmente, esta é uma prática muito comum entre as nações. Por isso, praticamente, todos os países têm embaixadores oficiais, não é verdade? Você pode ver aí os jornais, as mídias, nós vamos ver embaixadas, embaixadores, consulados, ou seja, embaixadores, pessoas que têm uma responsabilidade com o seu país, a sua pátria, mas estão em locais distantes, longe. O nosso país também tem embaixadores em outros países, e ao mesmo tempo o nosso país também recebe embaixadas e embaixadores de diversos outros países. É assim, essa é uma realidade que nós encontramos, como ele disse, desde há muito tempo, desde séculos passados. Mas você sabia que nós também somos embaixadores em Cristo? Você leu aí o texto, não é? Olha ali o que diz o verso 20. Olha o que Paulo diz no século I, para a igreja aos Coríntios: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. E ele continua. É muito importante observarmos isso. Nós temos responsabilidades como embaixadores, mas quais são essas responsabilidades? E quando nós pensamos em um embaixador comum dos governos, quais são as suas responsabilidades? Será que apenas sair do seu país e ir morar num outro país? Ou ele faz alguma coisa mais lá? Será que isso deveria trazer e ter alguma importância para o seu país de origem? A mesma coisa quanto aos outros países que têm os seus embaixadores e embaixadas no nosso país. Será que eles estão aqui apenas passeando? Certamente que não, não é? Certamente há certas responsabilidades que sejam os embaixadores do Brasil ou sejam aqueles que estão aqui no Brasil, estão, portanto, desempenhando. Hoje à noite, irmãos, nós queremos ver alguns fatos relacionados aos embaixadores do Rei, ou seja, nós, como cristãos, somos embaixadores do Rei. E quais são alguns desses fatos, algumas dessas questões que nós precisamos examinar? Em primeiro lugar, como embaixadores, temos uma missão a cumprir. Como embaixadores,
temos uma missão a cumprir. E aí talvez a sua pergunta é: qual é então essa missão? Eu quero destacar duas partes relacionadas com essa missão, ou seja, duas respostas. Em primeiro lugar, representar bem os interesses da nossa pátria celestial. Nós, como embaixadores do Rei, embaixadores de Cristo, em primeiro lugar, nós temos essa missão de representar bem os interesses de nossa pátria celestial. Assim como os embaixadores dos governos procuram os interesses de seu país, todo crente precisa se esforçar para fazer conhecidos os interesses celestiais e eternos. Então nós temos, sim, uma grande responsabilidade: representar e levar essa missão que o Senhor Deus nos deu, e isso de uma maneira bem séria. Como dissemos, fazer conhecidos os interesses da nossa pátria celestial, aqueles interesses celestiais, aqueles interesses eternos. Nós precisamos exaltar o nosso lar celestial e as suas glórias eternas, as quais nós sabemos podem realmente satisfazer as nossas almas. Veja bem, nós estamos falando aqui de um ponto de vista espiritual. Nós, cristãos, nós, brasileiros, somos embaixadores de Cristo. Só que normalmente, veja bem, como eu mencionei bem ainda há pouco, o Brasil envia embaixadores e embaixadas para outros países. Saem de um país e vão para outros países, não é? Só que nós não saímos necessariamente do nosso país. Nós continuamos no nosso país, muitos de nós no mesmo estado da federação em que nós nascemos, no mesmo município ou cidade, permanecemos ali. Mas ainda assim, espiritualmente falando, nós somos embaixadores de Cristo. Precisamos falar de Cristo. Precisamos falar sobre o nosso lar celestial. Precisamos falar para as pessoas sobre aquele que tem o poder de realmente, como dissemos há pouco, satisfazer o maior interesse, para não dizer até a maior necessidade das nossas almas. Por isso, o apóstolo Paulo diz aqui: nós somos embaixadores em nome de Cristo, ou seja, pela autoridade de Cristo. Se quisermos de fato não ser bons embaixadores de Cristo, nós temos que falar da nossa pátria imutável, dos seus encantos, suas belezas, suas riquezas. Temos que falar das suas alegrias, temos que falar da sua segurança. Porque o embaixador de um país, quando vai para outro país, vai falar sobre isso, vai exaltar o país que o enviou e onde ele está representando. Ele vai falar sobre as belezas, as vantagens, os benefícios. Ele vai representar o seu país em todos os sentidos assim. E nós também, como embaixadores de Cristo, ainda que seja na nossa cidade, no nosso estado, na nossa região, no nosso país, somos embaixadores de Cristo e precisamos falar da nossa pátria celestial. Vamos ali para Filipenses capítulo 3. Em Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21, o apóstolo Paulo diz assim: pois a nossa pátria, ou cidade, se você tiver aí a corrigida, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A nossa pátria está nos céus. E nós aguardamos
esse Senhor que está nos céus, que vai chegar, nós sabemos a qualquer instante, vai realizar uma grande transformação nas nossas vidas, começando pelos nossos corpos, transformando os nossos corpos desse corpo de humilhação, abatido, que se enfraquece, que fica doente, para ser um corpo semelhante, igual ao corpo glorioso de Cristo. E Ele tem poder para isso, diz o nosso texto. O embaixador comum vai falar da sua pátria. Nós, como embaixadores do Rei, embaixadores espirituais, ainda que na nossa própria pátria, ainda que no mesmo local onde nós, quem sabe, tenhamos nascido e nos desenvolvido, pelo menos alguns de nós aqui, né? Ou alguns dos irmãos, melhor dizendo, ainda temos que falar desse lar celestial. Esta não é a nossa pátria definitiva, aqui onde nós estamos morando, não é a nossa pátria permanente. E veja bem, com isso eu não estou dizendo para desprezarmos a nossa pátria, não estou falando sobre isso. Nós temos que amar a nossa pátria, orar pela nossa pátria, orar pelos governantes, e já temos pregado sobre isso em outras ocasiões. Mas esta não é a nossa pátria definitiva, permanente. É uma pátria passageira. Nascemos nela, estamos nela, mas iremos embora dela. Nós vamos falar sim da nossa pátria celestial, dos encantos que lá existem. E recentemente pregamos exatamente sobre isso, sobre a doutrina das últimas coisas, destacando o Senhor Jesus Cristo, destacando o céu, destacando a sua vinda, destacando aquele dia que Ele vai reinar neste mundo, destacando o novo céu e a nova terra, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. É sobre isso que nós vamos falar. Nós precisamos sim falar destas coisas. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta, e você não precisa responder para mim, responda na presença de Deus. Quando você conversa com as outras pessoas, sejam elas crentes ou não crentes, sobre o que você mais fala? Aliás, você fala sobre o céu também, a sua pátria celestial? Ou você fala só sobre as coisas terrenas? Porque uma coisa que eu tenho observado, irmãos, e desde que começamos essa pandemia, começamos a usar as redes sociais mais do que nunca, não é? Eu noto tantas pessoas, tantos crentes e tantos pastores que só falam nas questões desta vida. É só política, é só governante tal, é só o presidente tal, é só eleição, é só... Será que nós perdemos o foco? Eu sei que combinamos ali com o irmão Dorival de mais adiante eu pregar sobre esse assunto, né, irmão Dorival? A questão de política, mas eu vou aguardar um pouquinho mais. Quero conversar com os irmãos sobre este assunto mais adiante, daqui a algum tempo. Não vou dizer o prazo porque eu também não sei, ainda não decidi. Mas, irmãos, muitos de nós estamos tão arraigados, tão mergulhados com as coisas deste mundo que parece que nos esquecemos. Veja o que o apóstolo Paulo diz aí, inclusive, no versículo 17 em diante. Olha o que Paulo diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Certamente Paulo aqui não está falando de cristãos, não é? Ele está falando do mundo sem Cristo, mas se nós pudéssemos aproveitar essa ideia e pensar também em muitos cristãos em nossos dias que estão tão mergulhados neste assunto de política, de economia, de globalização, desse mundo, só pensam nas coisas aqui, parece que se esqueceram da sua pátria celestial e deixaram de representar bem os interesses
dessa pátria celestial? Será que nós estamos incluídos nesses? Será que o nosso foco são as coisas eternas? Quando nós conversamos com as pessoas, como dissemos há pouco, sejam elas crentes ou descrentes, convertidas ou não, nós também falamos de Deus, falamos do céu, falamos dessas coisas que têm realmente valor eterno. Mas sabe, uma segunda palavra aqui sobre a missão dos embaixadores em Cristo e do embaixador de uma maneira geral é representar bem os interesses do nosso Deus glorioso. Primeira coisa que dissemos é que é representar bem os interesses da nossa pátria celestial, mas também representar bem os interesses do nosso Deus glorioso. E todos os reais interesses de Deus, nós sabemos, estão revelados onde? Nas Sagradas Escrituras. Ali nós vamos encontrar, nas Escrituras nós encontramos o que Deus quer para nós, o que Deus quer para esse mundo, o que Ele deseja, o que Ele espera, os seus planos eternos. Nós precisamos, portanto, comunicar a todas as pessoas deste mundo sem Deus, sem paz e sem esperança, exatamente esses interesses celestiais, esse desejo verdadeiro daquele que nos deu uma missão. Vale destacar, irmãos, que os interesses divinos não são maus, nem tampouco egoístas, mas os melhores interesses para todas as pessoas, pois dizem respeito às suas almas eternas. O interesse de Deus fala diretamente das almas eternas, almas que precisam ser salvas. Nós temos que falar desse Deus glorioso. Nós temos que falar para todas as pessoas. É interessante que há um outro texto que diz que nós devemos fazer isso o tempo todo. E os apóstolos fizeram isso o tempo todo, como daqui a pouco nós observaremos. Nós precisamos falar do nosso Deus e da pátria celestial. Eu fico pensando, por exemplo, nos imigrantes, aqueles que entraram aqui no Brasil ou estão saindo das suas terras, dos seus países e indo para outros países, adentrando outros países. Por que fizeram isso? Por que fazem isto? Quando nós vemos aí a situação de tantos países, não é? Tantas pessoas. Nós vemos a questão de haitianos, venezuelanos e em outras terras, na Europa, na Ásia. Então, pessoas saindo. Por que saem? Porque estão inteiramente decepcionados com o seu país, com o seu governo, com a política, com a perseguição, com a fome e com tudo que você pode imaginar, a tal ponto de alguns deles terem que abandonar tudo. Alguns abandonarem carreiras excelentes, posições, profissões, vamos dizer aos olhos do mundo, grandiosas, não é? Mas deixam tudo para entrarem num outro país e muitas vezes para ganharem o mínimo, mas é onde eles conseguem sobreviver. Irmãos, se nós quisermos ser bons embaixadores de Cristo, nós não podemos ficar calados. Precisamos sim falar abertamente, falar constantemente e falar indiscriminadamente, ou seja, sem escolher esse ou aquele. Temos que falar a todos. Vamos ali para o livro de Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, versículo 20. Veja o que nos é dito ali. E nós vamos ler vários versículos em Atos. Então você já pode deixar a sua Bíblia aberta aí. Atos capítulo 4, verso 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, disseram os apóstolos.
E algum tempo atrás, no ano passado, eu preguei sobre isso. Nós não podemos deixar de falar. E nós não podemos mesmo, os apóstolos foram muito claros a esse respeito. Então, para onde eles iam, eles falavam de Cristo. Fosse na sua terra, fosse nas cidades vizinhas, fosse no território judaico, fosse em outros locais, eles iam compartilhando a fé. No capítulo 5, versículo 42, nós também temos o seguinte: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Todos os dias, não importa onde fosse, no templo, lá é um local de culto, mas aqui também diz de casa em casa, ou seja, nas casas dos vizinhos, de amigos e de outros mais, mas eles iam compartilhando exatamente essa verdade sobre Cristo. Nós temos que falar sobre o nosso Deus glorioso. Olhe também capítulo 8, verso 4, ainda tratando dessa mesma questão, que nós somos representantes de Cristo, embaixadores do Rei, e precisamos representar bem os interesses da nossa pátria celestial e também os interesses do nosso Deus glorioso. Capítulo 8, verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Foram dispersos, espalhados. Tiveram que deixar a sua terra, mas não deixaram de falar de Cristo. Não deixaram de representar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não ficaram calados. Foram espalhados pelo mundo. E isso não foi motivo para vou ficar calado. Não, por onde eles passavam, eles iam compartilhando a fé. Eles iam falando de Cristo. E como diz o nosso texto aqui, pregando a palavra. Então, como diz o texto, eles iam por toda parte, por todo lugar, fazendo isso. E é o que nós temos que fazer também. Como embaixadores, nós temos uma missão a cumprir. Precisamos ser bons representantes de Cristo. Mas, será que nós somos mesmo bons representantes de Cristo? Será que você é? Será que eu sou? Será que esta igreja tem representado bem o Senhor neste bairro, neste mundo? Sabe, irmãos, é algo para nós pensarmos e pensarmos com seriedade. Deixe-me falar sobre um segundo fato relacionado aos embaixadores do Rei. Em primeiro lugar, aliás, em segundo lugar, né? Como embaixadores, temos uma missão a entregar. De um certo modo, nós já tratamos disso nos versículos anteriores. Mas eu quero dizer aqui, destacando de uma forma especial, que a principal mensagem, como embaixadores, temos uma mensagem a entregar. A principal mensagem que temos de espalhar é que apenas o Senhor Jesus tem o poder de perdoar pecados, salvar a alma do pecador e dar-lhe a vida eterna. Essa é a principal mensagem que nós levamos. Não é uma mensagem de prosperidade. Você já viu os apóstolos fazerem isso? Eles saíram pregando prosperidade? Eles não saíram pregando prosperidade. A mensagem que eles pregavam era uma mensagem de salvação. Nós já lemos alguns textos que sugeriram isso, mas olha o capítulo 10 de Atos. Capítulo 10 de Atos, versículos 42 e 43. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Remissão quer dizer perdão. Todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. E você observou o verso 42? Ele nos mandou pregar isso ao povo. Nós temos uma mensagem
a compartilhar, a entregar. É uma mensagem de salvação. No capítulo 4, verso 12, também nos é dito o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Se você ler o verso 11, vai ficar bem claro que está tratando do Senhor Jesus. E os versículos anteriores e posteriores, você vai encontrar a mesma verdade. Jesus Cristo é o único que dá salvação, é o único que perdoa pecados, é o único que dá vida eterna. Essa é a mensagem que nós, como embaixadores de Cristo, precisamos compartilhar para as pessoas. A mesma mensagem que o próprio Senhor Jesus e seus apóstolos pregaram, também é a mensagem que todo verdadeiro cristão tem que proclamar por onde quer que vá. Essa é a nossa mensagem. Mesmo que os homens se levantem contra nós, nos ameacem, nos proíbam de continuar falando do Salvador, ou nos maltratem, não podemos nos acovardar. Nós devemos honrar a missão e a mensagem que nos foram confiadas. Eu sei, irmãos, que nós estamos vivendo num país onde nós temos liberdade, ali as portas abertas. Tudo aberto, microfone ligado, para as pessoas que passarem lá na frente, passarem e ouvirem. E várias vezes que eu estou pregando aqui, ou às vezes na quarta-feira ali, às vezes fica alguém lá fora ouvindo, lá na rua. Esses dias atrás eu estava pregando, acho que numa quarta-feira, se não me falha a memória, e ficou um homem lá fora. Ele ficou lá na frente da igreja ouvindo por um tempo, depois ele foi embora. Não tem nenhum problema, nós queremos realmente que todo mundo ouça. É por isso que esta igreja existe, não é verdade? Por isso. Nós precisamos falar para as pessoas. Atos capítulo 18, versos 9 e 10. O que eu estava dizendo há pouco é que não importa o que aconteça conosco, ou proibições que haja, ainda precisamos comunicar o Evangelho. Nessa pandemia, eu sei que até alguns interpretaram mal quando os governos, as prefeituras disseram: olha, preciso reduzir o máximo o número de pessoas presentes nos cultos, não é? Às vezes até 10%, 15%, coisa parecida. E alguns até interpretaram: o governo está perseguindo as igrejas, o governo vai fechar as igrejas. Eu lembro de ter visto algumas postagens aí em redes sociais dizendo: está vendo? O Brasil vai se tornar comunista, e já esse é o passo para o comunismo, as igrejas vão ser todas fechadas. Irmãos, essa maneira estranha de interpretar as coisas. Essa não era a intenção do governo. Se no futuro vai ser, eu não sei. Mas essa não era a intenção do governo. Mas nos dias dos apóstolos, o governo realmente perseguia, e maltratava, e açoitava, e prendia, e matava. Isso sim. Nos dias da Idade Média, principalmente naquela época da Inquisição, isso acontecia. Muitos grandes pregadores foram mortos. E muitos crentes nem eram pregadores, mas só porque estavam associados ou declaravam a sua fé, também foram perseguidos e foram mortos. Aqui em Atos 18, versos 9 e 10, olha o que o Senhor disse aqui para Paulo. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Muitas pessoas queriam se converter, mas Paulo precisava falar para que as pessoas ouvissem e crescem e se convertessem. E é assim também conosco. Outro texto, capítulo 28, lá o último capítulo de Atos, capítulo 28, versos 30 e 31. Na verdade, os dois últimos versículos do livro de Atos. Atos 28, versos 30 e 31.
Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. Irmão, só destacando, caso você não tenha entendido. Se você olhar nesse mesmo capítulo ali, talvez a partir do verso 16, Paulo está preso. Mas ele alugou uma casa onde ele ficou preso. Ou seja, ele pagava suas próprias despesas, não é? E ali diz que ele recebia muitas pessoas lá. Recebia todos que o procuravam. 31. Pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Verso 31, pregando. Verso 31, ensinava. Pregava e ensinava. Ele recebia pessoas e ele compartilhava a fé, mesmo estando preso. Ele não parou de falar de Cristo só porque estava preso. Romanos 1,16, bem pertinho aí, onde os irmãos estão. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do Evangelho. Por que, Paulo? Tu não te envergonhas do Evangelho? A resposta dele: é o poder de Deus. O Evangelho tem poder de salvar aquele que crê, seja judeu ou grego, ou seja, não judeu, não importa, qualquer pessoa. Mas como as pessoas crerão se alguém não falar de Cristo? Ele diz lá aí mesmo no livro de Romanos, não é? Irmãos, a história da igreja, desde os dias dos apóstolos, vai mostrar que nem sempre foi fácil pregar o Evangelho. Nos primeiros séculos da era cristã, primeiro século, principalmente já meado até o final do primeiro século, segundo século, terceiro século, as coisas foram muito difíceis. Algumas dessas verdades nós já encontramos no livro de Atos. Mas quando nós continuamos lendo a história através de outros livros, nós vamos encontrar que os apóstolos foram mortos, foram martirizados. E outros mais durante a história da igreja também foram martirizados por causa da sua fé. Mas não foi por causa disso que eles deixaram de falar. Eles continuaram pregando. E hoje nós temos muitas liberdades aí para falar, de muitas maneiras para fazer isso. Então nós, como disse o apóstolo Paulo, não podemos nos envergonhar. Nós temos uma mensagem a entregar. É uma mensagem de salvação. Portanto, se nós quisermos ser bons embaixadores de Cristo, precisamos, sim, levar a mensagem de salvação e reconciliação com Deus a todos, mesmo para os mais difíceis. Eu sei que algumas pessoas não vão querer ouvir. Eu não sei se você já teve essa experiência de você entregar um folheto a alguém e a pessoa talvez na hora pegar esse folheto, amassar ou rasgar e jogar no chão. Alguém já teve essa experiência? Eu já tive essa experiência, não foi nada agradável. E é bem desagradável mesmo. Mas lembra uma coisa, e tempos depois é que eu pensei, eu tive essa experiência aqui na Vila Osternac mesmo. E eu acho que foi nessa mesma rua aqui, irmão Dorival, quando eu era, eu acho que seminarista aqui nesta igreja. Quando alguém fizer isso, a pessoa não vai estar rejeitando você nem a mim. Vai estar rejeitando quem? A Deus. A mensagem que salva. A pessoa está dizendo, eu não quero. Mas graças a Deus, alguma dessas pessoas, tempos depois, podem mudar de ideia, não é? A Bíblia diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E alguma dessas pessoas depois vão reconhecer que fizeram um grande mal. Não rejeitando o mensageiro. Nós estamos falando sobre rejeitar a mensagem, rejeitar a salvação. E graças a Deus algumas das pessoas vão se converter depois. E só pela graça de Deus isso é possível mesmo.
Em 2 Coríntios 5:20, aquele primeiro versículo que nós lemos, Paulo disse assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E é verdade, nós somos apenas os mensageiros que levamos uma mensagem do Rei. É uma mensagem de perdão, salvação, vida eterna. É uma mensagem que pode mudar por completo a vida da pessoa e a história da pessoa. Mas ela precisa crer, ela precisa receber essa mensagem. Do contrário, ela vai se perder eternamente, não é? Ela precisa crer enquanto estiver viva. Uma outra pergunta que eu quero fazer aos irmãos, mas não precisam responder para mim. Quero que você responda na presença de Deus. Qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Nessa semana? Na semana passada? No mês passado? No ano passado? Faz quantos anos, na verdade? Eu lembro de uma vez, eu estava preparando uns estudos sobre evangelismo numa outra igreja lá no Amazonas, e eu resolvi, antes de dar a primeira lição, eu fiz um tipo de um questionário, não lembro quantas perguntas. Qual o seu nome? A pessoa colocava lá. Faz quanto tempo que você é crente? Assim, quantas vezes você já evangelizou? Você lembra a última vez que já evangelizou alguém? Eu lembro de pelo menos umas 2 ou 3 situações em que a pessoa respondeu lá que ela nunca tinha evangelizado ninguém, já fazia muitos anos que essa pessoa era convertida. Irmãos, isso é lamentável. É lamentável mesmo. Eu quero que nós pensemos nesta noite sobre este assunto. Faz quanto tempo que eu não apresento o Evangelho para outra pessoa? Quem sabe alguém da própria casa, quem sabe um parente, quem sabe um vizinho, quem sabe um colega de trabalho ou de escola. São tantas pessoas, não é? Nós temos folhetos ali atrás. Nós podemos compartilhar o Evangelho agora, eu acho que como nunca isso foi possível. Não é mesmo? Nós temos agora tanta liberdade, tanta facilidade, a tecnologia está em nosso favor. Nós só precisamos usar. Agora, com certeza, nada substitui aquela conversa pessoal, não é? Que você conversa com a pessoa, ouve e vai apresentando a verdade do Evangelho para aquela pessoa. Eu queria que os irmãos pensassem seriamente neste assunto hoje à noite. Eu queria que os irmãos colocassem no seu coração hoje à noite: Senhor, eu vou falar de Cristo neste ano. Eu quero falar mais de Cristo. Eu vou me comprometer em apresentar o Evangelho para tal e tal pessoa e para todas as outras que aparecerem. E se você precisar de ajuda, e se eu puder lhe ajudar, então nos procure, que nós vamos lhe dar algumas orientações, muito simples, na verdade. Assim como nós conseguimos ligar para alguém, falar para a pessoa sobre isso, aquilo outro, talvez alguma coisa que está acontecendo no mundo, talvez uma necessidade com a pessoa, nós também podemos fazer isso em relação ao Evangelho. Nós temos essa liberdade, como dissemos, essa facilidade, cada dia maior em nossos dias. Irmãos, é isso que faz a grande diferença. Nós somos embaixadores do Rei e nós temos uma mensagem a entregar. É uma mensagem de salvação e perdão, de reconciliação com Deus. E assim como nós experimentamos isso em nossa vida, nós também podemos passar para as pessoas, transmitir para as pessoas. Isso com certeza não é tão difícil. Talvez para algumas pessoas não vai ser muito fácil, mas Deus disse que vai nos ajudar. Aquele texto que o irmão Dorival leu no início do culto, Mateus 28, ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E depois ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, aquele texto está falando de evangelismo, de missões, de pregar o Evangelho. E ele disse: eu vou estar com você. Então, Deus não vai nos desamparar, nos deixar sozinhos em nossa missão, na entrega da mensagem. E um terceiro fato relacionado com embaixadores do Rei, irmãos. Como embaixadores, temos uma conduta a zelar. Assim como um embaixador comum precisa
se conduzir de forma apropriada em terra estrangeira, assim também todos nós temos de ser firmes e corajosos, a fim de representarmos fielmente o Senhor neste mundo. O embaixador do nosso país ou de qualquer outro país, quando vai para um país diferente, ele precisa se conduzir de uma forma respeitosa, corajosa, apropriada, porque ele está representando o seu país. Um embaixador do nosso país não pode ir para outro e lá fazer e aprontar e achar que está tudo bem. Ele está representando o seu país. Nós somos embaixadores de Cristo neste mundo. E nós estamos representando quem? O Deus verdadeiro. Nós estamos a representar os interesses celestiais. E então nós devemos cuidar com a maneira como nós agimos, fazemos, nos conduzimos, as nossas atitudes. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 6, versos 19 e 20. Efésios 6, 19 e 20. Efésios 6, 19. Paulo, e lembrem os irmãos, Paulo está preso quando escreveu esta epístola. Aliás, ele vai dizer isso, esse mesmo texto que vamos ler. Ele tem soldados ali, perto dele. Mas olha o que ele diz. Ele pedindo oração, verso 19, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez ou confiança fazer conhecido o mistério do Evangelho, é a pregação da salvação, o Evangelho de Cristo que salva, pelo qual sou embaixador em cadeias, estava preso, algemado, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo está preso. Mas ele disse, eu ainda sou embaixador de Cristo, ainda que em cadeias, ainda que preso. E ele diz, orem por mim, vamos orar por todos os cristãos. Ele diz no verso 18. E no 19 ele diz também, mas orem por mim também, para que eu saiba comunicar o Evangelho. Para que ao abrir da minha boca eu faça isso com intrepidez, confiança, ousadia, coragem. E no verso 20 ele diz, para que eu seja ousado para falar como me cumpre fazer, como é necessário que eu faça, a maneira certa de eu fazer. Além disso, nós temos que também ser pacientes, mansos, respeitosos, amigáveis e humildes em nossa apresentação do Evangelho. Temos que ser corajosos e fiéis, sim, mas temos que ser respeitosos também. Deus nos salvou para levarmos a salvação com coragem, com força, mas ao mesmo tempo de uma maneira que as pessoas ouçam e queiram ouvir. A nossa linguagem, nossa vida e atitudes precisam ser coerentes com a mensagem que estamos compartilhando. Do contrário, as pessoas rejeitarão a Cristo e a mensagem que podem salvar as suas almas. Isso é coisa para nós considerarmos. Se nós não soubermos nos conduzir como embaixadores de Cristo, as pessoas vão não apenas nos rejeitar, mas rejeitar a mensagem, rejeitar aquele que nos deu a mensagem para compartilhar. Paulo então fala nesses termos aí, mas olha também comigo, Colossenses capítulo 4, versos 5 e 6. Colossenses 4, versículos 5 e 6. Portai-vos com sabedoria
para com os que são de fora. Irmãos, esses são os que não fazem parte do rebanho de Deus, ou seja, não são convertidos. Esses são os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Talvez uma outra tradução diz remindo o tempo, né? Cuida com o tempo e a oportunidade que Deus deu e usa da maneira correta. Verso 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E algumas pessoas vão nos fazer perguntas, talvez algumas perguntas difíceis. E como é que nós vamos responder? Paulo diz aqui, olha, tem que ser uma resposta temperada com sal. Aí depois ele diz assim, agradável. Você já comeu um alimento sem sal? Alguém aqui já teve? Quem já teve a oportunidade de comer um alimento sem sal? Eu não estou dizendo que simplesmente não foi colocado sal porque a pessoa não quis colocar, talvez esqueceu, não é? Aí, de repente, quando se deu conta, já estava sendo servida aquela alimentação e a pessoa foi comer e não achou nada saboroso, não é? Temperada, no ponto certo. Todos nós precisamos de um alimento assim. E aquela pessoa que não é convertida, seja familiar, parente, conhecido ou não, nós precisamos também saber como entregar o Evangelho. Nós vamos fazer de qualquer jeito? Nós vamos fazer, talvez, dizendo coisas indevidas? Nós vamos ter que saber fazer, não é? É interessante que isso que eu estou dizendo agora me faz lembrar daquele texto em que Cristo disse assim: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Lembra? Mateus capítulo 4. O irmão Dorival aqui sabe muito melhor do que eu, e acho que o Cleiton também gosta de pescar, não é, Cleiton? No passado eu gostava mais do que agora, mas eu acho que todos nós sabemos que cada peixe tem, vamos dizer assim, uma isca mais apropriada, não é? Não adianta você usar uma isca para esse peixe, que é desse peixe, colocar para aquele que talvez não produza os resultados desejados. Assim mesmo, nós somos chamados para ser pescadores de homens. E como dissemos há pouco, nós precisamos cuidar com essa questão da nossa linguagem. Nós temos que cuidar com essa questão da paciência, principalmente não vai pescar, não é paciência. Tu pode lançar o anzol e puxar, e não tem peixe, eu já vou embora. Às vezes vai demorar. E normalmente demora. É muito raro a pessoa lançar, irmão Dorival? Lança o anzol e o peixe já pega lá, já vem um atrás do outro, em 10 minutos a canoa já está cheia, eu nem já preciso voltar para casa. É assim? Não é assim. Normalmente demora, né, irmã Helena? Demora, fica ali, às vezes, muitas horas, não é? Tem que ter muita paciência. Irmãos, o nosso texto aqui diz que nós devemos saber como fazer isto. Precisamos comunicar o Evangelho? Sim. Precisamos saber como fazer isso? Sim. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, ou seja, os não salvos. Mas eu sei que ao dizer isso, nós corremos o risco de interpretar da outra forma. Ou seja, eu vou ser tão cuidadoso que eu nem vou tocar no Evangelho e falar de Cristo para alguém. Paulo não está ensinando isso. Os apóstolos não procederam assim. Nós precisamos falar. Nós não podemos ficar calados. Nós precisamos evangelizar o mundo. Nós precisamos ganhar pessoas para Cristo. Pessoas precisam ser salvas. E nós precisamos ir e comunicar o Evangelho. Com coragem, com firmeza, com fidelidade, com paciência, com mansidão. Precisamos fazer. Não vamos cair na armadilha de simplesmente pensar: como eu quero ser amicável,
eu não vou nem tocar neste assunto com ninguém, porque senão eu vou arranjar uma briga. Porque existem crentes que raciocinam assim: a fé que eu tenho é para mim, ninguém precisa saber. Imagine se os apóstolos pensassem assim, não é? O Evangelho não teria chegado até nós, porque de um certo modo foi através deles que a fé chegou até nós. Vamos para Tito, capítulo 2. Então, aqui tratando de uma outra questão, um outro aspecto relacionado à própria comunicação, ou seja, a conduta, a atitude, a zelar na comunicação, na apresentação da fé. Somos embaixadores de Cristo, temos uma missão e uma mensagem a compartilhar, mas temos também uma conduta a zelar. Tito, capítulo 2, versos 7 e 8. Paulo escrevendo a Tito, dentre tantos ensinamentos e deveres, ele diz o seguinte, verso 7, torna-te pessoalmente padrão, ou seja, exemplo, de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o inimigo seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Interessante como Paulo aqui se preocupa com a questão da linguagem, da comunicação. Ele fala sobre ser exemplo, ser íntegro. E isso chama muito a nossa atenção, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa importante. Às vezes, o evangelho é rejeitado por causa do evangelista. Você entendeu o que eu disse? Às vezes a pessoa que vai evangelizar tem uma vida tão errada, é tão incoerente, tão inconsistente, que aquela pessoa que está sendo evangelizada não consegue acreditar no evangelista, não consegue acreditar naquele que está trazendo a mensagem. Então nós devemos realmente cuidar com a nossa maneira de viver. Como dissemos, nós temos uma conduta a zelar, porque senão nós vamos falar para as pessoas que nós temos uma mensagem de salvação, perdão, reconciliação, transformação de vida, e as pessoas vão dizer: eu não acredito. Porque se esse evangelho pudesse transformar a minha vida, por que não transformou a sua? Se esse evangelho transforma, muda, molda, por que ele não fez isso na sua vida? Sabe, irmãos, isso como o pessoal diz, é um tapa na cara, né? É um tapa na nossa cara. Por isso, às vezes, nós vamos ouvir pessoas dizendo assim: eu não quero ser crente como tal pessoa. E com certeza, a pessoa que diz isso a respeito daquele crente não quer ouvir o evangelho através daquela pessoa. Não quer mesmo. Nós somos embaixadores de Cristo neste mundo. E nós temos que zelar pela nossa conduta. Se quisermos ser bons embaixadores de Cristo e cumprir bem a nossa missão, nós precisamos ser crentes verdadeiros em nossa fé, corretos em nossa conduta e corajosos na proclamação do Evangelho. Senão as pessoas não vão acreditar. Mais um texto que nós vamos ler, este deve ser o último. 1 Pedro capítulo 2, versos 11 e 12. O apóstolo Pedro aqui está falando para os forasteiros, ou seja, para os cristãos que estão espalhados no mundo, na sua época. E de um certo modo nós também estamos espalhados no mundo, de um certo sentido, não é? 1 Pedro 2, 11 e 12. Portanto, o mesmo conselho que Pedro deu àqueles cristãos é a mesma verdade para nós. Amados, exorto-vos como os peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento, ou seja, conduta, maneira de viver, no meio dos gentios, no meio dos incrédulos,
para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Em outras palavras, tenham uma boa conduta. Sejam um exemplo neste mundo. E aquilo que foi dito àqueles primeiros cristãos é dito também a nós, irmãos. Você quer ser um bom embaixador de Cristo? Tem que levar em conta essas coisas. Ser um bom embaixador do Rei envolve, portanto, esses fatos, essas verdades que são preciosas. Como embaixadores, conforme dissemos, nós temos então uma missão a cumprir: ser representantes e representarmos bem as questões espirituais, as questões relacionadas à nossa pátria celestial e ao nosso Deus bondoso, grandioso, soberano, amoroso, que quer salvar. Mas também, como dissemos há pouco, como embaixadores, então nós temos também uma mensagem de salvação, é uma mensagem de reconciliação com Deus. Lembre-se, o homem sem Cristo, a pessoa sem Cristo, é inimiga de Deus na sua vida e em tudo mais. Essa pessoa precisa ser reconciliada. E Deus quer nos usar com essa finalidade de levar a uma mensagem de perdão, salvação e reconciliação. Essa é a mensagem que nós temos que levar. E a pessoa precisa depositar fé verdadeira em Jesus como seu Salvador. Também nós temos uma conduta a zelar, ou seja, a nossa maneira de viver neste mundo conta. Não só a mensagem, não só a missão. Nós podemos ter uma boa mensagem, levarmos a sério a nossa missão em relação ao conteúdo, mas se nós vivemos de qualquer maneira, é bem possível que a mensagem vai ser rejeitada por causa do mensageiro. O evangelho vai ser rejeitado por causa do evangelista. A palavra de salvação vai ser rejeitada por causa da pessoa que diz que já é salva, que já conhece o Senhor, mas vive como se fosse uma incrédula. Então o próprio incrédulo rejeita a mensagem. Este é um grande privilégio, irmãos, e igualmente uma grande responsabilidade, pois nós estamos tratando com as almas dos homens, almas imortais e de valor eterno, seja no céu ou no inferno. Nós temos uma mensagem a levar. Será que você entende o que Deus espera de todos nós, de você e de mim? Será que nós estamos levando a sério a mensagem de perdão, salvação e reconciliação e levando às outras pessoas? Ou simplesmente nós nos contentamos em chegar aqui nos domingos ou nas quartas-feiras ou em qualquer outro culto, nós chegamos, ouvimos, vamos para casa até o próximo culto e fazemos isso ano após ano. É bom ouvir, graças a Deus por isso que você quer ouvir. Alguns nem ouvirem querem, né? Aí nem vem. Mas nós podemos ir além disso. Ouvir e falar. Ouvir e compartilhar a mensagem de Deus a outras pessoas. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de compartilhar a Tua Palavra. Trabalho, Deus, em meu coração, também na minha família, e nesta igreja, e em cada família, e em cada irmão, inclusive aqueles que não estão aqui, para que todos nós realmente venhamos a assumir um compromisso na presença do Senhor, um compromisso sério, de fidelidade, de compartilhar a mensagem de salvação para outras pessoas, para que essas mesmas pessoas também tenham aquele encontro com o Senhor
de perdão, salvação e reconciliação, para que deixem de ser inimigos de Deus para se tornarem amigos, filhos. Nós te agradecemos, ó Pai, porque um dia o Senhor teve misericórdia de nós e nos fez teus filhos. Usa a nós, ó Deus, como embaixadores de Cristo, para fazermos o que nós devemos fazer. Enquanto os irmãos estão orando, falando com Deus, suas cabeças baixas, seus olhos fechados, eu quero lhe fazer um desafio. Por que você não assume hoje, na verdade cada um de nós, mas por que você não assume hoje realmente um compromisso de falar de Cristo para as pessoas? Como um bom embaixador de Cristo, levar a mensagem de salvação para as pessoas. Talvez tenha algum irmão hoje à noite que queira assumir esse compromisso. Eu só quero que você levante a sua mão embaixo. Não precisa fazer mais do que isso. Ao levantar sua mão, você está dizendo: eu assumo esse compromisso. Eu quero viver uma vida séria com Deus. Eu quero ser um bom embaixador de Cristo neste mundo. E eu vou levar a mensagem de salvação às pessoas. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para evangelizar pessoas e compartilhar o Evangelho para pessoas de casa, mas também para outros que não são de casa. Alguém gostaria de levantar sua mão? Graças a Deus, pode baixar. Amém, pode baixar. Louvado seja Deus, pode baixar sua mão. Tem mais alguém? Aproveite essa oportunidade, irmão. Estamos, de um certo modo, começando o ano, não é? Essa é uma boa oportunidade. Nós temos um ano inteiro para servirmos ao Senhor. Tem mais alguém? Só levanta sua mão e baixa. Graças a Deus, pode baixar. Mais alguém? Nosso Deus e Pai, mais uma vez nós te agradecemos pelo privilégio de compartilhar nesta noite a Tua Palavra. Eu quero orar em favor de todos esses irmãos que levantaram suas mãos para que levem a sério esse compromisso na presença do Senhor. Aproveitem as oportunidades para falar de Cristo e da salvação, para serem bons representantes do Rei neste mundo. De fato, Deus, eu quero orar por todos nós, por toda essa igreja. Trabalha em nossos corações para que nós jamais venhamos a ficar calados, mas sim falarmos, compartilharmos a fé e falar da salvação em Cristo. Nós te agradecemos porque um dia alguém teve essa coragem, falou de Cristo para nós. Nós te louvamos por isso, Pai. Em nome de Cristo oramos. Amém.